Infelizmente, hoje, no nosso planeta, mais da metade dos indivíduos vivem sob regimes considerados pela United Nations Watch países não democráticos. Democracia é um conceito mais complexo, bem mais complexo do que apenas votar. Vamos falar de três coisas: democracia direta, democracia indireta e democracia semidireta. Numa democracia direta, gente, todo mundo decide. É a ágora grega. Nós aqui, se fôssemos um Estado e exercêssemos democracia direta, teríamos 100 votos, sempre, para tudo. Então, vamos para lá ou vamos para cá? Vota-se, democracia direta, todo mundo tem o direito a se manifestar. O Brasil faz isso, pela Constituição, em alguns casos. Nós temos 3 hipóteses de democracia direta no Brasil: plebiscito, referendo e iniciativa popular. Qual é a diferença entre plebiscito e referendo? O plebiscito é algo que se consulta a população antes de uma lei ser feita no Congresso. O referendo, como vocês já alguns participaram, consulta a população sobre uma lei que foi feita por lá. Isso é forma de democracia direta. Na minha visão, esses mecanismos deveriam ser mais exercitados no Brasil. A iniciativa popular é uma maneira de que a população tenha para fazer uma lei. E no Brasil é dificílimo, porque o número de assinaturas que tem que existir é altíssimo, mas é um dos mecanismos de democracia direta. Veto popular e recall. O recall nada mais é do que a capacidade do eleitorado de retirar o mandato que ele concedeu. Então, ou seja, eu elegi um deputado, não estou gostando, recall. Né? E o veto popular é a capacidade da população de vetar uma lei. É um gatilho dificilmente convocado. Não é usado de maneira irresponsável. Porque a democracia, gente, é um cristal muito frágil. Qualquer uso exacerbado de algum mecanismo nela pode, eventualmente, danificá-la. Democracia indireta. O povo escolhe pessoas para que essas pessoas votem pelo povo. Ou seja, vocês são um anteparo da população. Temos uma coisa que se chama democracia semidireta, que é a combinação dos dois mecanismos. Em 2008, a Islândia vivenciou uma crise econômica daquelas. E eles partiram para escrever uma Constituição pela internet. A Constituição que eles escreveram pela internet não chegou, de fato, a ser a Constituição assimilada por aquele Estado. Mas ela motivou o Congresso islandês a usar muitos mecanismos de democracia semidireta, em que os representantes o tempo inteiro estão se perguntando a seguinte coisa: eu estou mesmo representando? Nos sistemas legislativos, nós temos 2: unicameral e bicameral. Isso quer dizer uma sala ou 2 salas. Simples assim. No sistema unicameral, a legislatura do país é formada só por uma casa, como também é outro nome do parlamento. E no sistema bicameral, ele é exercido por 2 casas, geralmente chamadas de Câmara Baixa e Câmara Alta. Quem escolheu esses nomes foi muito sacana, porque na verdade a Câmara Baixa é sempre mais importante do que a Câmara Alta, pela proximidade dela com o povo. Existem 4 tipos de sistema bicameral. O sistema bicameral aristocrático, o técnico, o conservador e o federal. Diferenças simples de entender. O sistema bicameral aristocrático passa do pressuposto que a Câmara Baixa é feita por gente que ganhou voto e a Câmara Alta é feita por gente que tem título. Lordes. Eles são, em geral, duques, condes, viscondes, barões ou marqueses.
O bicameralismo técnico. A Câmara Baixa eleita por todo mundo e a Alta conta com pessoas por tema. Então você tem o representante da educação, o representante da saúde, o representante da infraestrutura. Então a Câmara Alta é um particionamento das qualidades ou das características de uma sociedade. O bicameralismo conservador, nome, né, hoje em dia tão estigmatizado, quer dizer uma coisa bem óbvia. Quem ganha a eleição para um lugar tem que ter mais idade do que quem ganha para o outro. Brasil. Para ser senador? Tem sim. Então você tem que ser mais velhinho para ser senador do que para ser deputado. Enquanto a Câmara dos Deputados, com seus 513 parlamentares, representam o povo, e por isso o Acre tem 8 e São Paulo tem 70, e Minas Gerais 53 e por aí vai, varia-se de acordo com a população, você tem o Senado, em que cada unidade federativa tem 3 representantes. E a Câmara Alta Revisora, que é o Senado, pelo menos deveria, na teoria, equalizar o processo decisório. Porque numa unidade federativa tem que ter o mesmo voto que a outra. Por isso, 3 senadores por unidade federativa, mais o Distrito Federal, somando 81 senadores. 81 senadores, 513 deputados. O Poder Constituinte elabora e modifica normas constitucionais. O originário elabora e o derivado modifica. Seguido, é claro, várias regras. Por isso vocês já ouviram falar de quórum por maioria, quórum qualificado e por aí vai. Por quê? A lógica constitucional diz que as regras da Constituição são mais importantes do que a legislação infraconstitucional. Nessa hora surge sempre a pergunta que é: mas professor, e aquelas leis que são anteriores à Constituição e continuam valendo? Tipo o Código Penal, o Código isso, o Código aquilo? Pode? Pode, se a Constituição assim decidir. Por quê? Porque o poder constituinte originário, gente, pode tudo. Tudo. Ele é ilimitado. Quem elege os constituintes? O povo, teoricamente, que é o titular desse poder. A Constituinte é um processo ilimitado. Afinal, quem decide como vão ser escolhidos os constituintes? E se você tem um Congresso eleito, não tem como suplantar esse Congresso, porque senão a Constituição já foi para as cucuias. Constituições brasileiras. Quando eu falei que o Brasil já passou por 7 constituições, alguém exclamou: o quê? 7? 7. Quando Napoleão resolve tomar a Europa, uma família real muito da esperta resolve juntar as trouxas, picar a mula e fugir para o Brasil. Quando esse cara bota todo mundo nas caravelas e vem para cá, ele eleva o Brasil à condição de Reino Unido, de Brasil, Portugal e Algarves. Que forma de Estado é essa? Nós já passamos por ela hoje. União política. Então, a primeira forma de Estado brasileiro foi uma união política de Portugal, Algarves e Brasil, cuja capital, ele foi muito esperto também, saiu de Lisboa para o Rio de Janeiro. Em 1808 ele abriu os portos, a coisa estava indo legal por aqui, só que o Napoleão foi derrotado em Waterloo e as famílias reais todas começaram a querer restituir as coisas lá na Europa, por aí vai. Dom João VI pega a sua esposa, Dona Maria Joaquina, que pega as botas, bate e fala que desta terra não quero levar nem o pó, e retornam para Portugal. Aí deixa o filho aqui, Dom Pedro I. E aí ele ficou, o pai dele morreu, só que o irmão dele tinha sérios problemas de convivência. Resolveu dominar o trono português, Miguel. Dom Pedro I começa a ficar preocupado com isso lá na frente. Mas antes de retornar para Portugal, ele não queria mesmo voltar para os braços do pai, levanta a espadinha e grita independência ou morte. E aí o Brasil tem povo, tem território e falta o quê?
poder organizado na forma de uma lei. Dom Pedro I chama uma constituinte originária. Em 1824, o Brasil tem a sua primeira Constituição, Constituição do Império do Brasil. Só que aquilo que os constituintes escreveram, Dom Pedro I não gostou. Aí ele rasgou, jogou no lixo e ele próprio escreveu uma. E resolveu colocar uma coisinha lá assim, ó, poder moderador. Então tinha o executivo, tinha o legislativo, tinha o judiciário, tinha o moderador, que era ele. Em 24, portanto, a gente tem uma Constituição outorgada. Uma pessoa que não é o titular do poder, mas tem a titularidade da promulgação, cria a nossa primeira Constituição. A Constituição de 1824 vigora, através das mãos do nosso primeiro imperador, de 1824 até 1889. É a Constituição brasileira que mais durou tempo. A partir de 1889, gente, a gente tem a República, em 15 de novembro, correto? Só que a Constituição não foi feita no mesmo ano. A Constituição levou aí 2 anos para ser escrita. O Deodoro da Fonseca era presidente e houve uma Assembleia Nacional Constituinte eleita. E essa Constituição de 91 instituiu o presidencialismo no Brasil e a ideia de governadores que passavam a ser eleitos. Quando chegou 1926, os paulistas elegeram Washington Luiz, correto? Washington Luiz gostou muito do poder e decidiu que essa coisa de passar a vez para os mineiros, que dessa vez representavam-se pelo Getúlio Vargas, que concorreu à presidência em 1930, tendo como vice quem? Da Paraíba, João Pessoa. Os dois concorreram, só que o São Paulo sacaneou a história e botou o Júlio Prestes para concorrer. E o Júlio Prestes ganhou. O Getúlio não gostou do resultado, como muita gente não gostou. Pegaram os cavalos, Porto Alegre, amarraram eles no Rio de Janeiro e o Getúlio simplesmente deu um golpe. Tomou o poder. Essa Constituição de 91 tinha qual validade? Nenhuma. Ela foi rasgada. E aí os paulistas começaram uma coisa chamada Movimento Constitucionalista. Em 1934, houve a Constituição da Segunda República Brasileira. Essa Constituição que o Getúlio deixou as pessoas escreverem também contou com uma Assembleia Nacional Constituinte. Foi escrita uma Constituição que previa uma eleição presidencial em 1938. O Getúlio não gostava muito da ideia. Resolveu chamar o Chico Sainz, que era o apelido dele, e ele escreveu uma Constituição em 1937, que recebeu um apelido carinhoso da população, a polaca. E em 1945, nós temos um processo em que assume o vice do Getúlio, Café Filho, e é convocada uma Assembleia Nacional Constituinte de novo. Essa, acreditem, uma das melhores que o Brasil já teve. Os constituintes foram muito carinhosamente eleitos, e essa é uma Constituição que trouxe direitos muito legais para as pessoas. Sobretudo aqui as mulheres começaram a votar, os partidos políticos foram restituídos, a ideia de uma federação, muito poder para os estados. E analisa depois com carinho a Constituição de 46, porque ela nos deu coisas muito interessantes. Em 1946, nós tivemos, portanto, a primeira eleição. E se vocês começarem a analisar a história das cidades, vocês das câmaras municipais, vocês vão ver que os primeiros prefeitos foram eleitos em 47. A vida política começa a florescer no Brasil com muita efervescência, em que surgem partidos políticos, em que as pessoas começam a aprender o que é votar, em que todo mundo passa a valorizar a política nesse país, porque democracia é um processo. Estava ali se consolidando como democracia. O que acontece com a... Esse é o Dutra. A Constituição de 46 é pervertida, completamente pervertida, com vários atos institucionais. O mais grave, vocês conhecem, é o AI-5. E aí, eles criam um sistema bipartidário. Acabam com tudo aquilo que existia e cria a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, de quem defende o governo, e
o movimento democrático brasileiro, que esses dias voltou. Isso prejudicou o Brasil muito mais do que as pessoas acham. Mas é muito, porque ceifar uma democracia gera um povo que realmente acredita que ela não importa. Infelizmente, a Constituição de 67, assim considerada, perdurou 67, 70 e no finalzinho ali dos anos 70, no começo da década de 80, uma série de políticos, ou não políticos, imaginaram que era a hora de reunir um grupo com boas intenções e boas vontades, porque aquele regime não dava mais. Não tinha problema se essa pessoa era comunista ou liberal. Não tinha problema se ela era vermelha ou azul. Não. O importante era restabelecer a democracia no Brasil. Essas pessoas lutaram pelo direito de votar para presidente. E de escolhas e eleições diretas já. Numa eleição em que os candidatos eram Paulo Salim Maluf, pelo governo, e Tancredo Neves pela oposição, pelo colégio direto, ganhou Tancredo, que teve um pequeno probleminha e não pôde assumir. Assume o vice dele. Pronto. Chegamos em 1988. Porque se a gente entende esse processo aqui, bonitinho, completo, a gente sabe onde é que nasceram os problemas que a gente vivencia hoje. Basicamente, eu ia fazer uma coisa que eu posso fazer depois, mas que eu acho muito legal, que é fazer vocês virarem namorados e namoradas da Constituição. Talvez pouca gente já folheou, talvez pouca gente tenha intimidade com esse livro tão bacana e importante. No fim, seria o conceito de constitucionalidade, ou seja, a gente tem uma Constituição e a gente tem um time escalado de 11 pessoas, igualzinho no futebol, para defender a Constituição. Eu fico muito triste como constitucionalista por ter visto isso virar um tribunal penal, em essência, e não uma corte constitucional. Mas eles fazem o que a gente chama de constitucionalidade concentrada. Por isso que a gente manda para lá ação direta de inconstitucionalidade, mandar de injunção e tantas coisas para falar, opa, tem alguém aqui mexendo na Constituição de um jeito equivocado. Mas vocês vão fazer controle de constitucionalidade também. Não é à toa que essa é a Constituição, a comissão que todos os deputados querem fazer parte. A Comissão de Constituição e Justiça. E quero muito, mas muito mesmo, de coração, agradecer a vocês por essa tarde de sábado.